Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a acolher a palavra de Deus como verdade única em nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou no barco e sentou-se ali, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, ficaram queimadas e, como não tinha raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto, umas 100, outras 60, outras 30. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, diga no seu coração: glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nosso Senhor nos convida a refletir sobre a importância da palavra de Deus em nossa vida. Ele sai de casa, entra no barco, busca uma condição para que todos o vejam e o escute. Afirma a palavra de Deus. Por isso, ele entrou no barco e sentou-se ali enquanto a multidão ficava de pé na praia. Jesus é a palavra. O que ele falava era o que ele vivia, era o que ele praticava. Várias vezes disseram: ele fala com autoridade, como quem tem autoridade. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos acolher a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz esperança, ela traz a verdade, porque Jesus é a verdade. É o caminho, é a verdade que nos liberta. Nós precisamos acolher a palavra de Deus como verdade única na nossa vida. Nada deve nos impedir de viver a palavra de Deus. Jesus nos deu o seu Espírito para que ele nos convença do pecado e a gente possa dizer: não, isto não. Tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, nós não podemos viver. Nós precisamos buscar a força em Deus para viver a palavra de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, se acolhermos a palavra de Deus como verdade única em nossa vida, vamos produzir frutos, uns 100, outros 60, outros 30. Assim como a semente, ela é colocada lá na terra, e se nós não tomarmos cuidado, ela não vai produzir fruto, apesar de ela ter dentro de si a condição necessária para produzir fruto. A palavra de Deus traz aquilo que nós precisamos para produzir frutos, mas nós precisamos usar a nossa liberdade para permitir que essa palavra cresça em nós. Ela vai continuar sempre tendo poder, mas Deus nos deu liberdade de acolher ou não. Por isso a palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos respeitar o nosso corpo. Então nada que venham nos ensinar, que venham nos fazer objeto um do outro, nós não podemos aceitar. Na sua relação de namoro, na sua relação como esposo e esposa, no seu casamento, vocês não devem viver esse tipo de relação que o mundo ensina de ser objeto um para o outro. Mas deve olhar um para o outro como os dois se completam e que no teu corpo existe Deus, existe a palavra de Deus, existe o Espírito Santo. Eu preciso respeitar. Precisamos honrar pai e mãe, é o que a palavra de Deus nos ensina. Então, desde cedo, a criança precisa crescer acreditando naquilo que o pai e a mãe falam. Por isso, o pai e a mãe precisam juntos rezarem para que a palavra de Deus possa crescer e eles possam falar aquilo que vive. Nas nossas amizades, nas faculdades, nós precisamos viver, vamos ser criticados, vamos passar por situações difíceis, porque vão nos chamar de cafona, sei lá qual o tipo de título que vai dar, porque não vive a palavra de Deus. Nós só precisamos olhar sorrindo e dizendo: ela me liberta, ela que me dá a felicidade. Meu irmão, minha irmã, acolher a palavra de Deus como verdade única deve ser o nosso desejo. Aí sim nós vamos produzir frutos, 100, 30, dependendo da nossa condição. Por isso eu peço ao Espírito Santo agora que visite o teu coração e faça crescer em você o gosto pela palavra de Deus. Coloca a mão no teu ouvido, de um lado e do outro, e diz: Senhor, purifica os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua palavra. Coloca a mão no teu coração e reza: Senhor, que a tua palavra encontre no meu coração espaço para crescer.
que eu possa produzir fruto de amor e de esperança. Com a minha palavra, que seja a tua palavra, eu possa produzir frutos com a minha vida, para a vida dos outros e para a minha própria vida. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no teu coração. Se Deus quiser, amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo.